Fala pessoal do Codando TV, aqui é o Teacher Igor da Make It Simple School de novo, e no vídeo de hoje a gente está trazendo uma pessoa bem legal. Ele é bem legal para a história da nossa escola aqui e com certeza vai compartilhar algumas coisas interessantes para o canal. Esse é o Pablo. Pablo foi, hoje em dia ele é Software Engineer. Isso! Mas ele foi aluno da nossa escola por um bom tempo, há um tempo atrás, e hoje ele vai compartilhar com a gente um pouco sobre como que é a experiência de fazer entrevista em inglês, passar, né? Essa fase é a fase, né, que todo mundo quer, passar por essa fase e compartilhar um pouco também como foi trabalhar para a empresa de fora, remoto, né? E é isso. Então, Pablo, se apresenta aí para a galera, fala um pouco mais sobre você. Beleza, pessoal, meu nome, então, como o Igor falou, é Pablo, eu sou de Curitiba, sempre morei aqui minha vida toda. Falo inglês aí desde que conheci o Igor, faz uns 5 anos, mais ou menos, né, Igor? Isso. Meia década já a gente se conhece. Olha aí, viu aí? E trabalho com desenvolvimento de software há 15. Então, por muito tempo, assim, foi meu sonho ter essa oportunidade de trabalhar falando inglês, conhecer a cultura de outros profissionais, de outras partes do mundo, e com o inglês, assim, me proporcionou de ter essas experiências, me abriu muitas portas também, e é isso, acho que o resto a gente vai se conhecendo aí no decorrer da conversa. Legal. Bom, para quem não sabe, aqui na escola a gente tem sempre, desde que a gente começou, a gente tem treinando as pessoas para fazer entrevista de emprego em inglês. E o Pablo foi um desses alunos que a gente treinou, né? Claro que o mérito é só dele, mas a gente treinou para a entrevista e ele é um dos cases de sucesso aqui da escola e é um motivo de eu ter chamado ele para a gente conversar, né? Para a gente falar um pouco sobre como funciona esse processo. No seu caso, você trabalhou para a empresa de fora, sendo que era remoto, né? Isso, você exato. Trabalhou aqui no Brasil, né? Eu acho que assim, uma sensação que todo mundo quer ter é ganhar em dólar morando no Brasil. Deve ser massa, né? E é uma realidade não só aqui no Brasil, na verdade, do mundo todo. O time mesmo que eu trabalhava era um time bem distribuído mesmo. Então, foi uma experiência muito enriquecedora de falar inglês e não escutar só o mesmo sotaque, como se eu estivesse morando e trabalhando no mesmo bairro, sabe, todo dia. Não, eu converso com o sotaque de uma pessoa que aprendeu inglês, mas é nativa da Argentina, do México, às vezes a pessoa é lá da Polônia, e aí é bem rico também essa experiência, vale muito a pena. Que massa, cara. Então, bom, a gente sabe que entrevista de tech não é aquelas entrevistas que nem, né, sei lá, 20 anos atrás, né? Como você se vê daqui a 5 anos, não tem esse rolê, né? É uma coisa um pouco diferenciada, um pouco mais, vamos dizer assim, para frente, né? Então, naquele processo inicial, né, quando a gente treina vocês aqui na escola, mais para aquela parte de screening, porque eu sei que o processo para desenvolvedor geralmente tem mais do que isso. O screening é a primeira fase, né? Depois tem a parte técnica, que eu, como professor de inglês, não tenho como treinar vocês, né, aqui na escola, mas eu sei que tem isso. Então, fala pra gente, assim, como foi dessa empresa que você trabalhou, como foi, tipo assim, a screening process, né, que é aquela primeira entrevista, que é aquela entrevista que a gente treina vocês para ela aqui na escola. Fala pra gente como foi, assim, tava dentro do que a gente trabalhou, e aqui sem querer fazer propaganda nem nada, só pra, tipo assim, pra gente entender quais são as expectativas, né? Tava dentro do que a gente trabalhou, como que foi aquela primeira parte ali? Sim, o que acontece, a parte do inglês, assim, ajuda muito essas práticas em duas etapas, né? Muito ali na primeira, que é o screening, e a última, que é a entrevista mais focada em comportamento e fit cultural e tal, que é bem interessante. E são essas duas etapas que abraçam as etapas do meio ali, que são as entrevistas técnicas e tudo, sabe? Então, ajudou muito a questão de vocabulário, a perder o nervosismo, a conseguir quebrar o gelo com as pessoas, ajuda muito, assim. As coisas que a gente preparou nas aulas que a gente vinha praticando tem acontecido bem da forma que a gente praticava mesmo.
Na primeira fase, eles são umas perguntas um pouco mais amplas, mais para a gente se conhecer. E aí, nas últimas, são situações que você precisa descrever como você resolveria, ou descrever um pouco mais profundamente ações que você tomou no passado e tal. É bem interessante, assim, sabe? Então, as práticas que a gente teve ali de dinâmicas foi bem parecida com o contexto real mesmo na entrevista, sabe? E eu pergunto sobre isso, porque assim, o que eu sempre falo para os alunos da escola, qualquer pessoa que está fazendo entrevista em inglês, é que o emocional, o psicológico, ele influencia muito. Né? E o que eu sempre digo, até mesmo porque eu já conversei muito com recruiters e pessoas de people e tal e tudo, até pessoas de fora, que às vezes o nível do inglês do candidato não precisa ser o mais top. Às vezes, e isso é o que eu sempre falo aqui na escola, é como você consegue se comunicar. Então, às vezes, você não tem um nível lá C1, de repente você tem só um B1, né, que é o intermediário, vai. Mas você consegue se expressar, você consegue entender e devolver a resposta, cara, dá boa. Porque não é uma, vamos dizer assim, uma prova de inglês, né? É um teste. Você consegue se comunicar? Ok. Você não precisa ser, tipo, como é que chama? Native-like, né? Você pode ser, você tem que se comunicar. Exato, então, cara. É o que eu sempre falo pra galera, tipo assim, cara, se comunica, devolva a resposta, tipo assim, peça para repetir e pá e tudo. E é isso que eu queria que você falasse um pouco agora, tipo, como que você se sentiu em relação a isso? Porque a confiança, o psicológico influencia muito nessa hora, e às vezes a pessoa tem um bom inglês, mas acha que não tem e chega lá e dá um branco. E é normal. Cara, 100% verdade isso. Uma coisa que eu acho que até me arrependo, cara, de eu não ter tentado essas vagas antes. Porque depois que eu entrei na empresa, assim, conversava com outros estrangeiros, eu pensava, caramba, cara, e essa pessoa passou com esse inglês dela aí, a gente tá trabalhando junto e as coisas estão acontecendo. E realmente, assim, cara, você saber comunicar, se fazer ser entendido, às vezes, não importa o teu sotaque, a tua pronúncia, isso muda muito, assim, sabe? Você se fazendo ser entendido, a comunicação é mais do que falar certinho ali, sabe? Então, isso conta muito. A questão do nervosismo, nossa, é decisivo, assim, sabe? Então, uma coisa que tem que entrar na cabeça, assim, é que você está fazendo uma entrevista, está se comunicando para uma oportunidade ali profissional. Você não está fazendo uma prova de inglês, uma certificação de inglês quando você está fazendo entrevista, entendeu? E isso é bem difícil de controlar. Então, e eu acho que foi muito isso que me derrubou nas primeiras entrevistas, assim, sabe? Teve entrevistas que eu reprovei por causa do nível de inglês, mas não porque eu tinha um nível insuficiente, mas é porque na hora de eu me expressar eu travava, entendeu? Não controlava muito bem ali o psicológico, ficava pensando muito, sabe? Tentando formular frases ali gramaticalmente corretas para eu passar uma sensação de profissionalismo maior. Mas, cara, bullshit, assim, tudo coisa na minha cabeça. Vale muito mais a pena você se comunicar, às vezes você comunicando errado, mas comunicando com vontade ali, não ficar gaguejando. Você sendo assertivo assim na comunicação mostra muito mais profissionalismo, que você é uma pessoa mais prática, do que você ficar ali se enrolando às vezes para tentar fazer algo muito perfeito e às vezes nem sai perfeito. Então você dá um tiro no próprio pé. No pé, isso. Mas, cara, isso é geral, assim. E eu acho muito legal o negócio que você falou aí, porque, assim, cara, eu sou professor há 12 anos, e eu te digo, comunicação, né, falar o idioma, se trata de comunicação bem-sucedida. Então, assim, você tem filha, né, Pablo? Beleza. Isso, tem uma filha de 12 anos. 11? 12. 12 anos, beleza. Ela começou a falar com quantos anos? 2, 3, 1,5, varia. Com uns 2 aninhos ali, 1,5, já começa a soltar umas palavrinhas já. Então, cara, mas você concorda comigo que assim, ó, ela tinha 2 anos e meio. Se ela falava uma coisa errada, você ia lá e só dava um input, certo? Né? Você falava assim, ó, não é eu fazer, é eu fiz. Né? Então, assim, cara, e ela foi aprender gramática, ou vai aprender gramática, ela tá em que série agora? Ela tá no 7º ano. Beleza, então ela começou a aprender gramática na 4ª série, vai. 4ª, 5ª série. Terceira Até série. lá, ela já era fluente. O que é que a gente quer dizer com isso? Né? Isso todos nós. A gente só foi aprender gramática, as regras, para aperfeiçoar, claro, né?
Mas até a gente chegar na quarta série, a gente era fluente no português, a gente se comunicava. Comunicação é isso. E principalmente uma vaga tech como developer, software engineer, são vagas técnicas, né? Então, assim, claro que você precisa do inglês para se comunicar, mas, assim, o inglês é uma ferramenta, não é o principal. Você não está sendo contratado para ficar falando inglês aleatoriamente, né? Uhum. Então, cara, isso é muito real. Isso é muito real e é o que a gente fala sempre para os alunos aqui na escola. Que legal. Agora, bom, pegando esse gancho, cara, fala um pouco pra gente, assim, você mencionou na introdução, né? Fala um pouco pra gente essa questão, assim, da rotina de trabalho. Porque eu sei que você trabalhava remoto, mas com certeza você tinha ali dailies, Isso, retrospective, enfim. E rolava você assim. falou que tinha uma galera do mundo todo, assim, né? Isso, exato. Eu acho que isso, e você mesmo falou, acho que isso te ajudou bastante nessa questão de, tipo assim, cara, sotaque não interessa, né? Tipo assim, o importante é a galera se entender. Até mesmo Uhum. porque eu imagino que numa empresa desse nível aí, a quantidade de nativos de inglês seja menor e eles têm que se fazer, eles têm que conseguir entender a galera. Né? Então, como que Sim. foi um pouco essa parte? Bem, cara, questão assim, da avaliação do inglês, assim, isso acaba na entrevista ali, sabe? Depois que Uhum, você tá lá, comunicação tende a ser muito fluida, ninguém vai ficar reparando muito no teu nível de inglês, nem nada assim, sabe? O pessoal tá ali uhum, para resolver um problema, atuar junto, e é isso, assim, que acontece, sabe? Tipo, o foco uhum, é muito na resolução do problema ali, não vão criar mais problema com o inglês das pessoas, sabe? claro. Mas ainda assim surgem ainda algumas dúvidas, de vez em quando vai bater uma insegurança, é super normal. Uhum, E o que me favoreceu muito, assim, de ter trabalhado num time distribuído, é que as pessoas que não falavam inglês nativamente, elas entendem essa dificuldade, às vezes, de você esquecer uma palavra, assim, sabe? Você tá com a palavra na ponta da língua. Cara, aconteceu casos de eu esquecer a palavra em inglês e português. Era horrível, assim, sabe? acontece. Mas as pessoas tentam ao máximo, assim, pô, você sabe a palavra em português? Fala em português, talvez eu consiga associar com alguma palavra aqui do meu idioma e a gente Correto. chega num consenso aí. Principalmente os profissionais que falavam espanhol, sabe? Às vezes mexicanos, argentinos, colombianos, assim, eles dão esse suporte pra gente, assim. Legal. Existe essa irmandade latina, né? Isso, Nas, tem essa nas, irmandade aí, uhum, verdade. E, mas aí, quando é com os americanos direto, assim, eles são bem pacientes, assim, sabe? Não é porque às vezes você esqueceu uma palavra que alguém vai te cortar e vai sair falando no meio e, tipo, sabe, não interessa o que você estava falando mais. Né? Isso aí não acontece. E aí, sobre a rotina, então, né? Falando um pouco da comunicação, como que era no geral, assim, o uhum. entrosamento, com essa questão de idioma com o time. E aí, no dia a dia, a gente tinha cerimônias ali que é meio praxe, assim, para toda startup, né? Tinha as daily meetings com o time ali, para a gente ter um alinhamento, servir como uma reunião ali de focal, né, para o projeto. Então, sempre estava trocando as pessoas dessa daily aí, sempre ia conversando com pessoas diferentes dos outros times. O que dava um pouco de nervosismo, cara, na rotina, eu como tenho que desenvolver software, precisava colher requisitos do que eu precisava fazer e conversar com pessoas de outras áreas. Cara, isso aí foi um baque, assim, para mim. Porque acontece, eu pratiquei e treinei muito para entrevista. E realmente, mas foi até isso, ó. Ninguém preparou para a rotina, né? Exato. E, cara, é isso que eu acho que eu recomendaria, assim, para as pessoas hoje em dia, assim, tentem, como é que eu posso dizer? É, cara, deixar mais. Cara, me fugiu a palavra agora. Não tem problema. Você quer falar que as pessoas deveriam se preparar mais para a rotina, algo assim? Não, não, tipo, a pessoa se abrir mais para outros contextos, sabe? Vou Ah, reformular de entendi. novo a minha frase aqui. Entendi. Então, assim, eu acho que o conselho que eu daria hoje para as pessoas é sair um pouco da bolha, assim, sabe? Se meter com Entendi. outros contextos, sabe? Não ficar só focado no inglês ali, às vezes nas questões técnicas ou questão de trabalho, Ah, saquei. porque,
cara, às vezes a vida vai te apresentar ali pessoas muito boas, cara, que vão te agregar muito. E às vezes a pessoa puxa um papo para quebrar o gelo, assim, com você, ela quer falar, pô, cara, então antes de eu sentar aqui, você não vai acreditar, meu liquidificador ali quebrou, sabe? E, Que cara, e massa. você pensa, meu, nunca falei sobre liquidificador na vida, assim, Sei nem sabe? como é que fala esse negócio. Como é que eu vou quebrar o gelo com essa pessoa, sabe? Não lembro nem como é que fala chave de fenda, sabe? Às vezes você até tem solução para a pessoa, mas porque você não se expôs, assim, a esses outros contextos, Isso é legal. alguma Isso é uma hora dica acaba bem não sendo legal. escutado, sabe? Então, desculpa, eu não quis te interromper. Eu só ia te falar que é uma dica bem legal. O que eu ia te perguntar é o seguinte, em relação a isso que você falou. Eu conheço você o suficiente para saber que você é um cara que consegue se enturmar. Então, eu acredito que essa questão de você ter que chegar nas pessoas não deva ter sido um problema tão grande quanto teria sido para outras pessoas que são um pouco mais introspectivas, mesmo trabalhando remoto, né? Mas você acha que isso influenciou também um pouco no seu desenvolvimento, vamos dizer assim, social em inglês dentro da empresa? Sim, sim, influenciou tanto no social e às vezes questões de prova também para as outras empresas, sabe? Às vezes Aham. o desafio é técnico, mas o problema às vezes não, sabe? Então, por exemplo, um dos desafios que eu fiz em duas empresas diferentes, assim, para a Europa. Eu pensei, deve estar na moda esse teste lá no. Ah, As empresas eram da mesma cidade ainda, né? Então, por exemplo, eu tenho que escrever um software para um estacionamento lá, um parking lot, sabe? uhum. Então é bom você ter, às vezes, uns contextos assim, e vocabulário para poder discutir essas coisas, sabe? Falar assim, Aham. e vai ter catraca nesse estacionamento, sabe? Às vezes você já parou para pensar, né, nessas coisas do cotidiano, assim, Cara, que você olha, sabe falar e trocar uma eu ideia. sou professor, nem eu tô lembrando agora como é que fala catraca, cara. É muito complexo, né? Deixa eu tentar lembrar aqui agora também. Hum, Mas continua falando aí, depois a gente lê. Vamos pesquisar no é, Google aqui. é Aí isso. continua a história. Então isso pode afetar, né? São várias coisas diferentes que a gente nem pensa. Nossa, estou estudando aqui tecnologia e quero passar numa startup, e aí cai uma prova lá que pergunta quantos cabides de roupa cabe numa arara lá. Faça um código aí para a gente saber quantas araras a gente precisa para uma loja de tal tamanho, sabe? E às vezes isso aí te pega assim no contrapé, sabe? A pessoa soltou uma palavra que você não sabe ali. Conte o número de tal coisa. E aí você não sabe qual que é o significado daquela tal coisa. Acaba dando uma pegada. Então é bom, assim, de vez em quando, passear por outros assuntos, assim, que saia da tua zona de conforto. É bem Que massa. interessante. E e você conseguiu resolver essa prova de boa? Ou não? Sim, a do estacionamento consegui resolver, mas é porque daí a catraca não tinha muita importância, na verdade. Legal, cara, que massa, que massa. É sempre bom frisar, cara, essa questão da confiança e do dia a dia. A gente sempre fala, teve acho que foi 2020 ou 2021, não lembro. Teve um aluno nosso também, que é outro case de sucesso, não vou falar nomes aqui, mas esse aluno era um aluno que ele conseguia se expressar e tudo, mas ele era um aluno também que, se ele não entendia, ele pedia para repetir. Ele não ficava desesperado, assim, sabe? Isso. Mas assim, ele não tinha um nível muito alto, mas ele se expressava bem, legal. E a gente treinou para a entrevista e tal, e ele conseguiu, né? E já teve situações aqui de alunos que têm um nível um pouco maior e não conseguiram. Então é muito, né, essa questão de você O dominar o psicológico conta muito. psicológico ali. Não, cara, se você falar I go ao invés de I am going, tipo, isso não vai contar ponto contra você, entendeu? O ponto é Uhum, a pessoa entender para onde você está indo, né? uhum. Esse é um ponto crucial, assim, para ela entender. Legal, bacana. Cara, e daí é o seguinte. Diga. Uma última coisa só. Uma Ah, coisa que eu senti muita diferença também, que envolve linguagem, mas não, né, necessariamente o que a gente fala, como se expressa, que é a questão cultural, assim, sabe? Do que as pessoas esperam numa conversa com você, sabe? isso é legal. Então, às vezes, se você está falando com outro brasileiro ou com um latino, às vezes você consegue
a conversa fica um pouco mais flexível, você usa termos mais abertos ali, aquele jeitinho brasileiro, fez tal coisa, tá mais ou menos aqui. Assim. Com o americano, principalmente o pessoal do hemisfério norte lá, na verdade, americano, europeu, eles gostam de ter uma conversa bem mais direta, assim, não gostam muito que contorne as coisas assim. Então, às vezes, falar menos inglês e se comunicar mais ajuda, sabe? Né? I need this, I want this, this is this, tipo isso. Não, legal. Isso, exato. Legal. Cara, aí é o seguinte, eu sei que você voltou pro Brasil. Isso, né? exato. Você voltou pro Brasil. E aí a pergunta, né, que eu faço para todo mundo e tal. Você deve ter tido seus motivos para voltar a trabalhar para empresas do Brasil. Às vezes é uma questão de horário, enfim, tem vários motivos, a gente não precisa abrir aqui, mas assim, você trabalharia de novo com empresa de fora? E o encaixe dessa pergunta é, e se dessa vez você precisasse, tipo, se realocar, mudar para, sei lá, para qualquer outro país, você faria? Como que você está em relação a isso? Beleza, cara, assim, sou bem aberto, assim, para falar sobre a minha experiência lá, por que eu saí e tudo. Cara, eu tava muito na ânsia de que eu precisava ter uma experiência internacional e fui, assim, fui de cabeça, entrei de cara e fui. Mas aí, assim, questão do ritmo da empresa mesmo, fit cultural ali, eu sou acostumado a trabalhar com times times maiores de desenvolvimento, então a gente era um time bem enxuto e tudo, e aí acabei não me adaptando muito, não. Hoje eu trabalho, inclusive, numa multinacional, tem bastante gente do time também que é de fora, tem pessoal do Egito, tinha uma pessoa do meu time que era do México, o headquarter da empresa fica nos Estados Unidos, fica lá em São Francisco, então a língua oficial da empresa ainda é inglês, então no dia a dia ainda acabo falando, claro, muito menos, porque hoje tenho muito mais contato com o brasileiro, mas ainda acabo falando. Se eu iria trabalhar de novo para alguma empresa, cara, com certeza, mas eu acho que eu avaliaria melhor a questão ali da minha posição, como é que seria meu dia a dia mesmo, sabe? Ter o fit ali mais do que só a vontade de ir para uma empresa para falar inglês, sabe? Tem que ter ali esse planejamento certinho. Sobre relocação, antes de começar quando começou esses layoffs aí, eu estava procurando uma vaga para me relocar, a princípio para Amsterdã. Cara, cheguei nas etapas finais também do processo, assim, com duas empresas, e aí na última o pessoal, pô, então vamos aguardar agora, porque a gente tá meio inseguro. E assim, você trazer uma pessoa de outro país para trabalhar com você, é um impacto muito grande que você vai causar na vida da pessoa. Para aí chegar lá e não ser bem aquilo mais, e às vezes ter que desligar uma parte da empresa, a pessoa acaba sofrendo muito com isso. E aí acabou não rolando, e aí por isso eu tô na empresa que eu tô hoje, sabe? Mas, então assim, nesse momento agora do mercado, eu tô esperando as coisas darem uma estabilizada, também para não ficar ali pingando de empresa em empresa. Vou fazer valer o investimento que a empresa fez em mim esse ano aí, e vou entregar tudo que eu tenho que entregar. E aí, cara, pretendo sim ir para fora e com a minha esposa. Tanto minha esposa eu tô fazendo inglês hoje com a Make It Simple muito por causa dessa visão que a gente tem de ir para fora. E foi uma coisa que, assim, tem essa diferença também. Uma entrevista para relocação e uma entrevista para trabalho remoto é completamente diferente, assim. Tem o mesmo processo, mas a questão do comportamental ali pega demais, assim. Você tem que estar muito seguro do que você está indo fazer lá, sabe? Pô, isso é legal. Fala um pouco, se você puder, fala um pouco pra gente como funciona. Isso é uma coisa interessante você falar, que essa parte é diferente entre as duas. Né? Sim. Parece óbvio, mas a gente não pensa, né? Fala um pouco sobre isso. Beleza, cara. Então, assim, numa entrevista para trabalho remoto ali, eles vão questionar algumas coisas ali sobre o teu ambiente, né? Como é que você trabalha, né? Mais ou menos a região que você mora, para saber se você vai ter acesso e tal. Vão te perguntar como que é o teu jeito de trabalhar ali, essas coisas de normal mesmo, né?
de entrevista de comportamento e vão pegar ali algumas coisas de fuso horário, né? Como é que você se sente trabalhando com fuso horário diferente e tal, se você vai ter essa flexibilidade, conta muito. Principalmente para as empresas dos Estados Unidos, que às vezes eles têm mais de um escritório e tem gente espalhada lá, que o país todo lá acho que deve ter uns 6 fuso horários, sabe? Então é bem diferente. Então, no meu time mesmo tinha pessoa que trabalhava de Los Angeles e pessoa que trabalhava de Nova York, sabe? Então a gente tinha um horário limitadinho no meio da tarde ali para a gente fazer reunião para todo mundo se encontrar. Então você tem que ter bastante flexibilidade, que às vezes alguém vai te mandar mensagem à noite, às vezes as pessoas vão te mandar mensagem bem cedo. Então você tem que ter ali uma organização bem grande para você não sair toda vez que chegar uma mensagem você sair correndo e tal. Então, assim, eles vão te perguntar um pouco, assim, como é que se você é uma pessoa organizada no trabalho e tudo, eles focam bastante nessas coisas, assim, quando é remoto. Quando é presencial, aí que envolve relocação. Cara, aí eles tentam saber de tudo, assim, sabe? Eles perguntaram da vida da minha esposa, assim, tudo, sabe? Porque além da mudança, né, de trabalho ali e tudo, tem um choque cultural muito grande. Uma coisa que eu ouvi da recrutadora de uma empresa que eu fiz processo aí no começo do ano, ela disse assim, o problema é que a gente tem, às vezes a gente contrata pessoas do hemisfério sul em geral, assim, sabe? Que estão mais acostumadas com mais sol do ano, assim, a gente tem 6 meses de verão, né, 6 meses ali de inverno, outono e tal, e no hemisfério norte as pessoas entram muito em depressão, sabe, por causa disso, às vezes só vê 3 meses ali de verão e o resto, pô, dá 4 horas 4 horas da tarde é noite lá, e vai amanhecer só 10 horas da manhã do outro dia, sabe? É muito pouco. E aí as pessoas não acostumam, e às vezes a pessoa vai com família, então a pessoa às vezes tem cabeça muito forte ali para estar focada no emprego, vai estar vendo gente diferente, vai estar conversando. E às vezes a família da pessoa que fica em casa força a pessoa a voltar para o país. Então isso eles vão te perguntar muito, assim. Acho que isso foi uma das coisas, cara, que tipo assim, a mulher não falou que foi por isso, mas ela fez uma cara assim, tipo, né? Então, que foi, ela perguntou, como é que tua esposa vai se virar aqui? Ela fala inglês? Eu falei, não, minha esposa não fala inglês. Ela fala um inglês bem básico ainda e tal. Ela falou, porque o que acontece? Se você estiver aqui no trabalho e, sei lá, estragou alguma coisa na tua casa, o encanador precisa ir lá trocar o chuveiro. É você que vai ter que ir lá, porque tua esposa não fala inglês? Se a gente for fazer uma confraternização, sair com os amigos e o time, sabe? E aí uma pessoa que só fica em casa, só vê neve, frio, escuridão, né? Como é que ela vai se sentir com isso? E aí uma demonstração, uma preocupação bem forte deles, assim, sabe? Uma pessoa vai vir para cá, mas o que ela vai ficar fazendo aqui, sabe? Se for para a pessoa vir para cá só para ter problema, não estiver bem preparada para essa mudança, eles preferem às vezes não correr o risco, sabe? Claro, porque é um gasto para eles também, né? Com certeza. Exato. Por mais que... Caramba, cara. Então, nas entrevistas para relocação, assim, espere bastante perguntas sobre sua vida pessoal, assim, sabe? Eles vão tentar entender bem, assim. Questão da minha filha, por exemplo. Falei que tem uma filha e que mora com a mãe. Eles falam, nossa, mas e aí? Se você sentir saudade da tua filha, você vai querer voltar embora? Se você estiver passando, sei lá, às vezes as coisas no trabalho estão difíceis. Às vezes a gente tem desafios que pega mesmo a gente no trabalho, não tem o que fazer. Você tá lá lidando com vários desafios, e aí você tem outro desafio em casa, às vezes você vê que a pessoa que você ama lá não tá bem e tudo, sabe? Esse tipo de coisa acaba pesando. Aí que nem eu tenho uma filha longe, ela questionou, e aí, se você sentir saudade da tua filha, né? E se você não tiver, ela assim, perguntou da relação que eu tenho com a minha ex, a mãe da minha filha. Caramba. Pra saber se não vai ter problema de relacionamento a ponto dela proibir eu de falar com a minha filha e eu querer voltar embora, entendeu? Rolou esse tipo de pergunta na entrevista também. Então, Mas eu imagino que isso seja, tipo... Faz parte, né, cara? Tipo, sim, faz parte. É muito bacana, assim, eles fazem perguntas bem pessoais, mas sem ser invasivo, sem ser invasivo. Eles são bem educados e tudo. Nesse caso, era uma empresa da Holanda, assim. Os holandeses são conhecidos por serem bem diretos, assim, né, na comunicação deles e tal. E é isso, assim, que eu aprendi de lição aí. Cara, que legal. Que legal. E assim, do tempo que você parou de ter aula até aqui já faz um tempo, né? Então, assim,
Tudo isso você viveu e... 1 ano e meio. Putz. Bastante Mas, coisa. cara, eu queria te dizer o seguinte. Primeiramente, eu já falei isso para você quando você era aluno. Aqui a gente na escola tem muito orgulho de você. Obrigado. Conheço você faz tempo, então obrigado pela confiança de sempre. O pessoal do Codando TV com certeza vai gostar desse vídeo. Tem muita gente que está nesse processo. Então, eu acho que tudo que você falou aqui para a gente é muito útil. E, cara, de novo, cara, obrigado pelo teu tempo, de verdade. Obrigado pelo teu tempo. E a gente se esbarra. E você, quando quiser voltar a praticar, você sabe para onde vir. Pode deixar, com certeza, cara. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. E boa sorte aí quem estiver tentando aí, arriscando nessa jornada aí. Onde vê, tem um psicológico bem forte, cabeça no lugar. Se você já sabe o que quer, putz, você já tá fazendo o que precisa ser feito, né? Se você já sabe o que quer, já tá correndo atrás do teu inglês ali, é preparação mesmo. Uma outra dica que eu dou é preparar muito nessas entrevistas fake. Chama o Igor aí para participar bastante, faz entrevista fake, porque, nossa, isso dá uma segurança muito boa, assim, sabe? Principalmente quando você tem que responder alguma coisa e já tá na ponta da língua, nossa, você sente que você tá voando na entrevista. Então, é bem importante. Que massa, cara. Isso aí, valeu. Obrigado de novo, cara. Obrigado pelo teu tempo. Pessoal do Codando, até a próxima. Valeu.